Senhor, igreja, amém? Hoje não vai ter salinha, amém? Hoje cada criança vai ficar juntinho. O Marcos, estava bom, filho, mexeu alguma coisa e sumiu tudo aqui. Vai ficar aí, vai ficar junto com o seu pai, amém? Porque essa semana nós vamos estar preparando a salinha para a partir de domingo que vem, em nome de Jesus, ela está preparada, adaptada. Brian, aqui, querido, junto com a mamãe, para nós podermos estar dando ensino para as nossas crianças. Gostaria que hoje, com muito carinho, Deus tem uma palavra para a tua vida. Que você abrisse o teu coração. Os adultos, por favor, não fica se movimentando para lá e para cá. As crianças ninguém aguenta segurar, mas os adultos aguentam. Se você vê que o teu irmão do teu lado começa a levantar muito, você puxa ele, fala, senta aqui. Amém? Então, se você ficar com o seu filho hoje, é um sacrifício hoje, domingo que vem vai estar liberada essa linha ali, não vai precisar disso. Fica com ele aí, do seu ladinho, segura ele junto com você. Eu gostaria de pedir para as mães colaborar comigo, eu não quero que nenhuma criança fique sozinho lá, porque está um certo perigo ali numa mesa. Então vai lá, busca o seu filho, senta ele do seu lado, para mim começar a ministrar aqui. Eu quero que nada tire a tua paz, para você receber essa palavra. Se o teu filho não está aqui, vai lá, busca ele. Enquanto isso, amém? Para nós podermos juntos estar ouvindo o que Deus tem para a nossa vida aqui nesta manhã. Amém? Você não receba com tristeza essa palavra, é para o melhor das nossas crianças. Nós estamos preparando para o domingo que vem, já está pronto. Então, vale a pena o sacrifício hoje, porque vai ser para o bem da sua família, do seu filho. Amém? Eu gostaria que você... Estou só esperando as pessoas voltarem para mim poder citar onde nós vamos estar ministrando e crendo que Deus, assim como já falou aqui no louvor, já mostrou a sua presença, no momento do ofertório, já mostrou a tua presença no momento de adoração. Ele também vai mostrar, se apresentar a você nesta manhã, pela palavra que Ele tem para a nossa vida. Amém? Então que a graça de Deus possa estar sobre a tua vida nesta manhã. Olha para quem está ao teu lado e diga que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida nesta manhã. Vamos falar de novo, bem tranquilo, que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida nesta manhã. Agora, sem eu estar falando, eu quero ouvir você falar para quem está ao teu lado. Vamos lá, 1, 2, 3. Podemos falar mais uma vez? A terceira vez agora você vai falar bem forte, amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, capítulo 12, o 11 é daqui a pouco, mas em 1 Coríntios. Agora é 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1 em diante. Encontrou, diga amém. Vamos ficar em pé para ler apenas 6 versículos e você já vai sentar aí. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Diga, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Diga, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Diga, nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas não abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que
em mim vê ou de mim ouve. Olha, essas últimas palavras. Que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Diga para quem está do seu lado: meu irmão, não se preocupe comigo mais do que você vê ou do que você ouve falar de mim. A graça de Deus basta para a minha vida, e a graça de Deus basta para a sua vida, e a graça de Deus basta para a igreja ser vencedora, e a graça de Deus basta para os meus filhos ser vencedores, que a graça de Deus basta para os meus negócios irem bem, que a graça de Deus basta para a minha família ir bem, e que a graça de Deus possa estar entre nós, no nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Exaltando apenas o nome de Jesus. Você pode exaltar o nome de Jesus? Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo de Nazaré? Pois bem, eu quero falar agora, nessa primeira etapa, no versículo de número 4. Foi arrebatado ao paraíso. Eu encontrei aqui na Bíblia 7 nomes no céu. E um destes nomes é o paraíso, aonde eu e você vamos morar em o nome de Jesus. Quem vai morar no céu, glorifica o nome do Rei. Quem vai morar no céu, exalta o nome do Altíssimo. Quem vai morar no céu, diga: eu vou morar no céu. Independente das circunstâncias, independente do que falam de mim, do que pensam de mim, do que veem em mim, eu vou morar no céu, porque quem vai me dar a condição de morar no céu é Deus e não homem algum nessa terra. Eu vou morar no céu porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para me purificar de todo pecado, de toda enfermidade, de todo mal. E por isso eu tenho a certeza que o amor de Deus derramado naquela cruz fez com que eu tivesse direito, e assinei e recebi o meu passaporte de cidadão do céu. Alguns buscam a cidadania americana, outros buscam cidadania de qualquer coisa, e alguns estão buscando a cidadania do céu. E nessa igreja eu tenho certeza que hoje Deus está carimbando o passaporte para a cidadania do céu, e você vai morar no céu. Ruas de ouro, mansão preparada pelo próprio Jesus para a sua vida. Quem crê, diga amém, diga glória a Jesus. 2 Pedro capítulo 1 versículo 11 diz que o reino, um dos nomes, é um reino eterno. É porque nessa terra muita gente procura buscar o seu reino. Eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor cantor, eu sou o melhor músico. Então ele cria um reino para a vida dele. Eu sou o melhor mestre, eu ensino melhor que todo mundo. Ninguém mais sabe do que eu, ninguém canta mais do que eu, ninguém toca mais do que eu, ninguém prega mais do que eu. Então ele cria o reino dele. Ele ali, ele é o melhor na concepção dele. Mas a Bíblia diz aqui em 2 Pedro capítulo 1 versículo 11: porque assim vos será amplamente concedida a entrada do reino. A entrada do reino será o que? Concedido. Será concedido, não precisa comprar para entrar no reino do céu. Não precisa ir no mercado, não precisa ir numa escola, não precisa ir numa igreja. Precisa receber Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, administrador da tua vida, Senhor da tua vida, da minha vida, para que nós possamos entrar e estar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita gente gostaria de estar do lado de alguém famoso. Eu também gostaria, mas essa pessoa famosa é a pessoa do meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muita gente foi famosa. Davi arrancou a cabeça do gigante, matou um gigante com uma pedra. Onde Abraão teve coragem de levar o seu filho ao sacrifício no altar. Olha, muita gente teve coragem. Abraão teve coragem de ouvir a voz de Deus, deixar o lugar onde ele morava, pegar a sua família e ir para uma terra que ainda ele não sabia aonde ia, porque Deus iria revelar, porque Deus é um Deus de revelação, e o Deus de revelação está aqui para revelar a sua vida hoje, o que Ele quer para você, não através das simples palavras que eu li, mas através da revelação da palavra que vem por trás dessa palavra. Essa palavra, ela tem uma revelação, porque existe alguém que revela. Se não existisse alguém que revelasse, ela não teria revelação, seria apenas uma palavra comum. Mas você está se preparando para entrar no reino dos céus.
para poder morar com o Senhor da sua vida. Aquele que um dia você disse assim: Pai, eu entrego nas suas mãos a minha vida, e a partir de agora não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim, e se o Senhor vive em mim, eu tenho que obedecer aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor mostra, aquilo que o Senhor ensina, para nós podermos estarmos obedientes à voz do Senhor. Amém, queridos? Olha, outro nome que existe no céu: cidade permanente. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe. Atenção, igreja, olha para mim. Deixa as crianças. Olha aqui, senão você vai perder a tua bênção. Amém? Deixa as crianças, faz de conta que elas não estão aí. Aí eu fico vendo você sair da palavra. Fica na palavra. Olha, a cidade é permanente. Eu não sei se você já viu. Tem cidade que some no meio da água, a água invade, a praia vai invadindo, ela vai entrando, vai consumindo a cidade, vai destruindo. Outra cidade é detonada, porque vem um terremoto e a cidade se destrói naquele terremoto. Outro dia vimos aí no Japão, né, aquela catástrofe, acabou com a cidade, destruiu a cidade, não é verdade? Quantos lugares você já viu que acabou aquela cidade por causa de uma situação terrível? Mas eu quero dizer para você que a Bíblia me dá garantia que no céu você terá uma cidade permanente. Meu irmão, não terá terremoto, não terá tempestade, não terá vulcão, não terá nada disso, porque quem preparou essa cidade para você foi o próprio Deus. Quem preparou essa cidade para a sua família foi o próprio Deus. Quem está carimbando teu passaporte para ser cidadão desse lugar é o próprio Deus. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura, aquela que já está preparada para nós. Aqui nessa terra, meu irmão, eu garanto para você, não tem cidade permanente. E eu provo para você que você tinha uma cidade que você vivia, que você nasceu. Quem sabe você nasceu numa cidade, se criou em outra, se formou em outra, casou em outra e agora está morando em outra. Porque a cidade não é permanente, mas uma cidade que Deus tem permanente para mim e para você lá no céu. Isso aí ninguém rouba de nós, só nós mesmo podemos jogar fora. Só nós podemos falar: não, eu não quero, vou servir, vou desobedecer o que a Bíblia diz, eu vou desobedecer o que o pastor fala na palavra, vou desobedecer o que a Escritura está falando, vou desobedecer. Aí você está se candidatando a morar no inferno, porque a desobediência a Deus traz algo que Deus não aceita, a desobediência. Satanás, Lúcifer, ele desobedeceu a Deus, ele quis se igualar a Deus e o resultado foi terrível, foi expulso do céu, não foi aceito lá. Quantos aqui querem morar no céu? Pois é, então tem que obedecer. Tem que obedecer a Deus. E obedecer a Deus é obedecer o que está escrito na palavra dele, para você ter direito de morar em uma cidade permanente. Quantos querem morar numa cidade permanente? João 14, 2. A Bíblia diz: dá outro nome para o céu, a casa do Pai. Coisa boa no domingo, lá no Brasil, né? Quando a gente vai aqui, quem tem privilégio, né, de ter os pais aqui, né, de ter a família aqui, chega no domingão, vai lá, aquele almoção, né? Tem a maionese, aquele frango, aquele macarrão, chega a dar água na boca, né? Aquela reunião de família, aquela coisa toda. Mas, olha, no céu, na casa do Pai, nós vamos estar recebendo o melhor lá no céu daquilo. Se aqui nós já comemos melhor, se um macarrão é bom, se um frango com quiabo é bom para alguns, se o arroz é bom para outros, se a picanha é bom para outros, se aqui na terra tem coisa boa, imagina no céu o que não vai ter. Imagina na casa do Pai o que nós não vamos ter. Mas existe um outro lugar, um outro nome no céu que se chama paraíso. É esse texto que eu li aqui, né? Nós teremos um paraíso. Lá em Londrina tem um cemitério que chama Paraíso. E eu já fui a alguns velórios e outro dia eu estava pensando, mas por que chama Paraíso o cemitério onde só tem morte, né? É porque ali, né, o corpo, nosso corpo físico, até ali ele chega, ele chega, e depois dali ele vai voltar para a terra, vai voltar para o pó, vai voltar de onde ele veio. Nós somos formados da terra, do pó. Então o Senhor vai nos fazer, vai nos retornar de volta para onde nós viemos, para que possa nos dar o melhor dessa terra. Ele já tinha feito o paraíso para o homem viver no jardim do Éden, quando ali ele constituiu, né, Adão, para poder estar dominando tudo. E vendo que o homem não viveria bem sozinho, vendo que o homem não poderia estar bem sozinho, ele então criou a sua ajudadora, para poder os dois caminhar juntos. E você já conhece toda a história, o pecado veio, entrou, né? E outro dia até ouvi uma ilustração, uma mulher dizendo que se ela tivesse lá no Éden,
naquele dia, ela jamais cairia na armadilha que Eva caiu quando ouviu a voz da serpente e foi ali e comeu do fruto que Deus proibiu. Deus nos proíbe de colocar a mão em coisas, de comer coisas, e nós ainda continuamos comendo. Aí alguém perguntou para essa mulher, mas por que você tem tanta certeza? Ela disse assim, quero ver o glória das mulheres agora. Ela disse, eu estaria conversando com ela até agora. Deu para pegar aí o negócio? É que pegar, pegou, não quer pegar, né? O que a mulher quis dizer é o seguinte, que ela não seria enganada pela serpente, pelo Satanás, pelo inimigo, porque ela não ia dar trela para obedecer aquilo que ela falou, mas ela ia ficar conversando com ela, tipo assim, eu vou conversando aqui, vou levando ela na conversa e ela não vai me pegar. É essa que foi a intenção da explicação da mulher. É que na cabecinha já vem assim, né? Ela vai para que a mulher fala demais. Né? Não é isso, não, é um exemplo, né, de como como nós podemos sair de circunstância, quando nós ouvimos coisas, quando entra no nosso ouvido, vai levando na conversa, vai levando na banho-maria, até você se livrar daquela situação. Vai se levando, vai conhecendo, vai aprendendo, vai vendo o testemunho, vai vendo aquilo que está acontecendo na vida da pessoa, para ver se realmente está acontecendo segundo a Bíblia, para nós termos o direito ao paraíso. Está escrito aqui, ó, foi arrebatado ao paraíso e ouviu a palavra. Se nós queremos ir ao paraíso, meu irmão, nós precisamos ouvir a palavra, mas a palavra de Deus. Amém, queridos? Diga para quem está ao teu lado, você precisa ouvir a palavra de Deus. Pessoa, quando ela se torna cidadão americano, ele passa a ter duas pátrias. Passa a ter a pátria amada, nosso Brasil, e acaba tendo uma pátria nova chamada América. E ele fica feliz com isso. Mas a Bíblia diz que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 14 ao 16, existe a pátria celestial. Será que nós temos buscado essa pátria para o nosso coração? Para que no dia do arrebatamento da igreja nós possamos dizer, para onde você está indo, ô morto? Porque você morreu. Aí você diz, eu estou indo para a pátria celestial, onde o meu Pai preparou para mim essa pátria. Aleluia. Deus tem uma pátria para você, meu irmão. Não se preocupe se será no Brasil, se será na América. Se preocupe com a pátria que Deus colocou nas suas mãos, através do sangue, através do sacrifício, através do amor, através da renúncia, através da obediência. Nós teremos direito de ter uma pátria celestial. Este é mais um nome. E para mais um nome da pátria, em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, há um lugar para nós descansarmos. Às vezes você não vem no culto porque está cansado. Às vezes você não vem no culto porque está desanimado. Às vezes você não culto, aí você pergunta, alguém pergunta para você, você não veio no culto outro dia, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, eu estava meio desanimado, eu estava cansado, eu estava isso, eu estava aquilo. Meu querido, deixa eu te falar algo. Você vai faltar um culto, 2 cultos, 10 cultos, 20 cultos, até o inimigo conseguir colocar na tua mente que não vale a pena ficar vindo participar do culto, porque você não vê acontecer nada, porque você não tem descanso, e a notícia que eu tenho, primeira, é ruim. Aqui nessa terra, eu e você não teremos descanso. Aqui nessa terra nós não teremos repouso, senão algumas horas de sono de um dia para o outro. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que lá no céu nós teremos um lugar de repouso. Lá nós vamos descansar de verdade. Lá nós não vamos bisar com isso ou com aquilo. Lá nós não vamos se chatear com isso ou com aquilo. Lá nós não vamos chorar com isso ou com aquilo. Lá nós teremos um repouso, porque quem fez a cama foi o próprio Deus. Você pode glorificar Jesus por isso? E por fim, existe também, lá no céu, um lugar chamado Monte Sião. Hebreus capítulo 12, versículo de número 22. Um lugar, Monte Sião, é um lugar bonito, um lugar preparado para ter um encontro, para ter uma reunião, para ter uma particularidade no céu. Porque lá no Monte Sião, nós vamos ter a presença do nosso Mestre, a presença do Espírito Santo,
a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ali que vai acontecer. É ali no Monte Sião que nós vamos poder estar fazendo um momento de adoração. Igual vendo aqui as crianças, vi as pequenininhas ali, elas fecham os olhinhos, levanta a sua mãozinha. Parece que, ao nosso entendimento, elas não entendem nada, mas elas estão sendo treinadas, elas estão sendo ensinadas, porque quando elas estiverem um pouquinho maior, elas não vão ter o desejo, né, de estar fora da casa do Pai, elas não vão estar o desejo de estar fora do reino eterno, não vai estar tendo o desejo de não ter uma cidade permanente, não vai ter o desejo de não morar no paraíso, não vai ter o desejo de ficar num lugar de repouso. Então ela estará no Monte Sião para poder adorar a Deus. Quantos aqui estão para adorar a Deus nessa manhã? Mas eu li e vou ler um texto no versículo 9 do capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, que fala o cumprimento dessa história que o apóstolo Paulo viveu, nesse arrebatamento da terra para a igreja. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Ele diz assim, ó, Deus é que sabe. Ele só sabe de uma coisa: ele foi arrebatado ao céu, ele teve uma experiência com Deus, ele viu coisas que não poderia nem estar falando. E se Deus mostrou para Paulo, ele pode mostrar para mim, pode mostrar para você também. Mas existem algumas regras que nós precisamos estar tomando para podermos ter esse privilégio de ser arrebatados. Muitas pessoas já tiveram essa experiência de ser arrebatado, meu irmão, mas porque estão buscando. Essa experiência, ela não acontece por acaso. Eu estou indo na rua, de repente eu sou arrebatado da rua. Isso vai acontecer, mas não é dessa forma aqui. Isso vai acontecer que você vai estar na rua, vai estar em casa, vai estar no trabalho, vai estar em algum lugar, e de repente as pessoas vão desaparecer, porque aí foi o arrebatamento da igreja. Há duas situações: um arrebatamento pessoal, para Deus mostrar, se revelar a você em alguma coisa, ou o arrebatamento da igreja, que nós todos que fomos obedientes e fiéis ao Senhor até o fim, não é começar bem e ir até o meio bem, é terminar bem, para nós chegarmos a ter esse privilégio. Amém? A graça de Deus nos basta. Versículo 9. Então ele me disse, Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Às vezes a gente reclama porque está passando uma luta. Às vezes nós reclamamos porque estamos em uma dificuldade. Às vezes nós reclamamos porque o nosso cônjuge não está nos respeitando ou não está nos amando como amava antes. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus diz para ele que a graça do próprio Deus bastava para ele. E às vezes a gente até canta um hino aqui, que a minha graça basta, e aquilo e aquela outra, e a gente canta, mas só que a hora que sai de dentro da igreja, vem a luta, a gente esquece da graça, entra na carne, e aí começa a brigar, usar os vocabulários que não convém a falar, usar gestos que não convém a fazer, ter atitudes que não convém ter. Por isso nós não entendemos, porque o Deus estava ensinando para o apóstolo Paulo que nessas fraquezas, nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, nesse momento de angústia, é nesse momento que aperfeiçoou o poder de Deus, porque ali nós nos jogamos nas mãos dele e dizemos: Pai, eu não aguento mais, eu entrego nas tuas mãos para poder ver o seu nome glorificado. Vimos aqui na quarta-feira aquele rapaz aqui tocando esse teclado, cantando, que voz linda, maravilhosa. Isso não fez com que o culto tivesse poder, tivesse manifestação de Deus. O que fez acontecer alguma coisa aqui na última quarta-feira foi a unção que estava nele. Não foi a doença que ele carrega e não poder permanecer em pé. Não foi a doença que fez ele ficar sentado e os nervos estar sendo corroídos. Sabe o que foi isso? A unção de Deus que estava sobre a vida dele. Porque muitos vêm atrás de um teclado desse, uma bateria, de um instrumento qualquer, e ele quer ser o cara. Ele quer ser aplaudido. Ele quer, você vê, tem cantores que recebem peças íntimas das mulheres quando estão cantando, e aquilo traz uma glória para ele. Aquilo, ele acha que ele é o bambambam da história. Ele acha que ele é o pãozão, né? Ele acha que ele é o bonitão da história. E às vezes o cara tem até uma aparência bonita. E infelizmente algumas mulheres vão pela aparência bonita do camarada. E quando ele cai na rede. Vai lá, enche ela de filho e larga ela para lá. Assim é o reino natural das coisas. Mas nós estamos buscando um reino eterno, um reino sobrenatural, um reino que a graça de Deus basta para nós. A graça de Deus basta para nós sermos cheios.
e desfrutar daquilo que o Senhor preparou para mim e para você. Olha, eu não sei, como já alguém falou aqui hoje, não sei se foi o presbítero Josimar, como foi sua semana, como você chegou aqui, qual a notícia que você teve, o que aconteceu nessa semana. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus tem muito melhor do que aquilo que aconteceu nessa semana para a tua vida. Deus tem preparado para você coisas tremendas, e a graça de Deus nos basta em necessidade e em faltas. Preste atenção no que eu estou te falando aqui agora. A graça de Deus basta para a nossa vida, tendo ou não tendo, conseguindo ou não conseguindo, tendo comida ou não tendo comida, não importa. Quer saber? Abre aí, Lucas capítulo 5, versículo 5 ao 8. Vou ler rapidinho, olha aqui, ó. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, e ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha o reconhecimento. Primeiro, não tinha nada, pescaram a noite toda, usaram a força natural deles. É o que nós fazemos quando queremos conquistar alguma coisa, quando colocamos na cabeça que vamos fazer alguma coisa e lutamos com a nossa mão, não pedimos autorização para Deus, não pedimos autorização para Deus, não pedimos ajuda de Deus, não precisamos a revelação de Deus, e então vamos pescar. Saímos de qualquer maneira, pegamos a nossa rede e vamos pescar, convidamos alguns amigos, vamos pescar. Mas passa noite, vem dia e vai dia, e não consegue pegar um só peixe. Aí é um encontro com Jesus, quando ele não tinha nada. Jesus é capacitado em colocar nas mãos daquele que não tem aquilo que ele precisa ter. E o que aqueles homens precisavam naquele dia era peixe, sim ou não? Eles estavam pescando, então eles estavam atrás de peixe, eles não estavam procurando outra coisa. Tiveram um encontro com Jesus, e Jesus dá uma ordem, dá uma palavra, solta uma palavra. Por isso que cuidado quando você libera uma palavra de maldição para alguém, quando você fala que alguém não presta, quando você fala que alguém é vagabundo, quando você fala que aquela pessoa não presta, é uma vagabunda, quando você fala que esse menino é um diabinho, quando você fala que esse menino é uma pestinha. Cuidado, porque há poder na sua palavra, e esse poder da tua palavra pode trazer consequências dentro da tua casa, pode trazer resultados terríveis na sua casa, pode trazer resultados terríveis, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. O que você está plantando? É o que você vai colher. O que eu estou plantando é o que eu vou colher. O que eu falo é o que eu vou colher. O que eu instigo as pessoas a fazer é o que eu vou colher. O que eu induzo as pessoas a fazer é o que eu vou colher. Amém, igreja? Então, a necessidade de faltas. Chega Jesus e fala a palavra: lança do lado direito. Tudo ao contrário. A Bíblia não fala, mas quem sabe eles estavam lançando só do lado esquerdo a rede. Jesus chega e vai ao contrário daquilo que nós estamos fazendo com as nossas forças. Faz ao contrário, joga do lado direito. Quando ele joga do lado direito, vem um resultado. Não porque ele jogou do lado direito, é por causa da palavra que Jesus liberou. Por isso que é importante você ficar esperto na palavra. O que você liberar vai acontecer, meu irmão. O que você falar vai ter resultados. Então, preste atenção naquilo que você está falando, ainda que seja na falta. Porque quando nós estamos bem, quando o aluguel está pago, o seguro do carro está em dia, tudo está em dia, é glória a Deus, aleluia, é a coisa mais simples do mundo e fácil para fazer. Braia, senta por favor, querido, em nome de Jesus. Então você pega e faz a sua parte, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, e Ele vai fazer o quê? Dar a direção para você. E quando Ele dá a direção, vem a resposta. A rede encheu de tal ponto que ele não conseguiu puxar sozinho. Você não está entendendo, não. Quero liberar uma palavra para você aqui nessa manhã, já que a palavra tem poder. Você vai pescar, segundo a palavra, vai encher a rede, segundo a palavra, não vai conseguir recolher o que você vai pescar, segundo a palavra, porque você não vai ser egoísta e vai chamar alguém para te ajudar, e aí os barcos das outras pessoas que estão vazios, o presbítero Josimar falou ali, às vezes a gente se preocupa, muito bonito, 90% é dizimista, muito bonito, é lindo isso, é maravilhoso, está cumprindo a palavra, está sendo obediente, mas quantos não são e estão sofrendo com isso, e se não estão, vão sofrer em algum momento da vida, porque
é aquilo que nós ouvimos aqui, o testemunho da irmã que deu aqui quarta-feira, né? E ela roubou a Deus, Deus se revelou a ela, e ela então fez um concerto com Deus. Bom, nós podemos roubar a Deus o tempo todo, todas as semanas, mas se Deus tiver misericórdia de nós não morrermos antes de se arrepender, maravilha, porque senão era muito simples, se não precisasse de arrependimento. Jesus, ele estava crucificado no meio de 2 ladrões, é ou não é? Se ele não tivesse obedecido ao Pai, seria 3, seria outro desobediente. Irmãos, vamos pôr na nossa mente, você não vai ser obediente a pastor, e tem que ser também, se ele estiver na palavra, você tem que ser, mas a maior obediência nossa está na palavra. Então, se o pastor está na palavra, você obedece ao pastor e a palavra, a mesma coisa, dá tudo certo. Porque Jesus chegou e falou, lança a rede, ele lançou e não puderam trocar. Eu vou terminar de falar aqui. O seu barco vai encher e você vai ter que repartir com as pessoas o que Deus vai colocar na tua mão. Daqui a pouco você vai ouvir algo tremendo que aconteceu aqui na igreja esse mês. Por isso que eu posso profetizar e falar, porque está acontecendo. Uma coisa é você falar quando não está acontecendo nada. Uma coisa é você falar quando você está devendo, quando você está endividado e não tem como sair de uma dívida. Outra coisa é quando você paga a dívida porque você foi honesto, teve caráter e começa então a Deus a restaurar aquilo que foi perdido. E é isso que está acontecendo aqui na igreja. Algumas pessoas, infelizmente, não aguentaram o tranco, como diz o outro, né? Eles foram embora, não aguentaram, desistiram. Mas você permaneceu até aqui o dia de hoje. E é você responsável por isso. Você foi responsável por isso. Você foi abençoador no reino de Deus. Você não pagou minha dívida. Aliás, eu gostaria de encontrar alguém que pudesse pagar minha dívida. Mas eu não encontrei ainda, senão Jesus Cristo. Mas é a dívida da igreja. Deus usou você para pagar. E se você acha que Deus fica devendo alguma coisa para alguém, você está enganado. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você pode dar um glória por isso? Amém? Vamos lá. A graça de Deus basta para resistirmos nas maiores tentações. Olha para que a graça de Deus serve. Para nós resistirmos nas maiores tentações. Vou dar um exemplo. O homem está solteiro, ou está casado, ou está mal casado, ou está mal amado. Aí a esposa não está dando, né, para ele o que ele necessita. Ele não está dando para a esposa o que necessita. Aí o inferno abre diante dele numa telinha pequenininha, chamada computador. Uma telinha de 14 polegadas, 16 polegadas, 20 polegadas, independente do tamanho. O que o inferno coloca ali dentro, para algumas pessoas como bandeja, não depende do tamanho, depende daquilo que está sendo visto. E nas maiores tentações nós precisamos ter a graça de Deus na nossa vida. Porque, meu irmão, é coisa simples, um homem natural entrar na frente do computador, entrar num site pornográfico e ficar vendo. Você já viu alguém que fazer um site pornográfico com mulher de 390 quilos lá dentro? Você já viu alguém fazer um site pornográfico, colocar um homem com 400 libras lá dentro do site para mostrar o corpinho dele, para alguém ter atração para aquele corpinho? Você não vê isso. Porque os nossos olhos são atraídos por aquilo que nós vemos. E nós fazemos aquilo que os nossos olhos mostram para nós. Mas se nós estivermos debaixo da graça de Deus, pode aparecer na sua frente o que aparecer. Você não vai cair em tentação e vai estar livre do mal. O presbítero Josimar, eu vou pegar as palavras dele para completar a minha mensagem aqui nessa manhã. Ele disse aqui algo tremendo também. Será que é possível a gente ficar pagando o aluguel da gente com dinheiro que não é nosso? Será que é possível pagar nossas contas com dinheiro que não é nosso? Nós estamos roubando e achamos que não somos ladrões. Está aqui na palavra. Abre aí Malaquias 3:8. Por favor, coloca aqui para mim também, Alan. 3:8, só para poder concluir, porque nós temos que entender que na maior tentação, na maior sufoco, na maior dificuldade, porque na hora que nós estamos precisando pagar o aluguel, nós clamamos a um Deus e falamos assim ainda: o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu sou teu servo, me ajuda. Na hora que nós precisamos comprar um remédio, nós vamos pedir dinheiro para quem? Para Deus. Quando nós precisamos dar faculdade para os nossos filhos, nós vamos pedir o dinheiro para quem? Para Deus. Deus me ajude, me dá socorro. Meu filho não pode ficar sem um estudo, não pode ficar sem uma faculdade, não pode ficar sem uma roupa. Aqui na América, nós temos os privilégios de ver os nossos filhos bem vestidos. Você compra roupa toda semana para o teu filho, mas às vezes não dizima todas as semanas.
Estou falando algo que está escrito na Bíblia. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Pode roubar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? É outra pergunta. Deus está falando, em que te roubamos? Aí nós roubamos Deus aonde? É não vir no culto? É ou não? Está isso? Está escrito na Bíblia? Hã? É vestir uma roupa que não é de marca? É isso que desagrada o coração de Deus? O que é então? O que rouba? Aonde nós roubamos Deus? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por que eu estou falando isso dentro desse ponto? Daqui a pouquinho, antes da ceia, você vai entender por que eu estou falando isso. Porque você é dizimista e o teu dízimo tem feito essa igreja vencer, o teu dízimo tem feito essa igreja pagar aluguel em dia em 3 anos. Não via, eu ia aguentar, não aguentei, tem que falar agora. Faz 3 anos que eu não sei o que é pagar aluguel com menos de 15 dias de atraso. Esse mês nós pagamos um dia adiantado. Quem pode dar glória, dá glória, porque foi através da sua vida. Não foi meu dinheiro, não foi os bens que eu tenho, foi o meu dízimo ali, ó, 60 toda semana, tum, 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 e mais o que eu ganho por fora, mais o café que alguém me paga, né? Eita, Vitória, linda. Olha aqui, presta atenção, mas tudo aquilo que entra na minha mão, eu estou dizendo para você, eu estou dizimando ao meu Deus, porque nada vai passar pela minha mão que não foi Deus que colocou na minha mão, porque no dia que o diabo me der, e um dia ele já me deu, eu quase caí por completo na mão dele, através de uma recompensa financeira, mas essa não cai mais não, porque Deus faz que na hora do momento da fraqueza, nós cresçamos e dependemos dele. Cuidado com as ofertas. O diabo nunca vai te ofertar $1, campeão. O diabo nunca vai te ofertar $5, porque isso é micharia, isso todo mundo tem no bolso. Qualquer um, se bobear, as crianças têm $5 no bolso aqui, ó. O que o diabo quer é roubar a nossa desobediência à palavra de Deus. E isso não tem valor. Sabe por quê? Joga no versículo 10, por favor. Sabe por que não tem valor? Quando nós somos desobedientes, não tem preço para pagar, não tem oferta que paga, não tem dízimo que paga, porque está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, para derramar bênção sem medida, não é só para o pastor não, meu querido, é para todos nós que somos obedientes à palavra dele. Eu não sei se você está entendendo, o meu retorno está baixo, mas não sei para a igreja se está bom. Eu não sei se você está ouvindo, há uma recompensa, resista às maiores tentações. Pastor, mas é semana de aluguel, eu não posso dizimar, eu pago 1.000 de aluguel, se eu tirar 100, eu ganho 1.000 por semana, se eu tirar 100 vai faltar 100, não vai faltar, o Deus da provisão vai chegar, o Deus da provisão vai te mostrar, o Deus da provisão vai abençoar você de uma forma ou de outra, porque Ele não vai contra a palavra dEle. Se Ele te prometeu, escuta aqui para mim, olha aqui para mim, Ele é fiel para cumprir. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você pode dar glória? Então dá glória, você pode dar glória. A graça de Deus é suficiente quando nossos planos são frustrados. A glória de Deus precisa ser manifestada quando os nossos planos são frustrados. Pastor, eu sonhei com aquela irmã. E eu sinto no meu coração que ela é a mulher da minha vida. Eu sinto no meu coração, ela está solteirona mesmo, eu também estou. E eu estou orando agora mais intensamente, porque eu vi ela vestida de noiva diante de mim. Eu senti que é o casamento. Eu senti que é com ela. Daqui a pouco aparece ela casando com outro. Ele recebe o convite de um casamento dela com outro. Sabe por quê? Porque ele ficou sonhando, não falou, não falou, não chegou, não se manifestou, não se revelou a donzela, e aí chegou um que se revelou. E aí o que aconteceu? Daqui a pouco você está vendo e tendo que bater palma. E o bacana rindo, e você chorando. Sabe o que eu quero dizer para você? Muita gente vai chorar no dia do casamento. O noivo vai vir buscar a noiva, e se a noiva não estiver pronta, ela vai ficar aí fazendo maquiagem, se rebocando com as lágrimas, porque Jesus, quando tocar a trombeta dos anjos no céu, nós vamos subir ao encontro dele, e no momento de frustração que nós passamos aqui, nos dias de hoje que vivemos, nós vamos lembrar que valeu a pena, porque nós vamos estar abraçando com o noivo, casando, a noiva vai casar, a noiva vai ter um relacionamento mais íntimo, a noiva vai ter um discernimento mais íntimo, e aí lá no céu ele não vai ser frustrado. O outro olha para a mulher, aquele avião, tudo que ele sonhou, loira ou morena, 1,80 m, olhos verdes ou castanho, aquela coisa, A mulher olha para aquele campeão, cara musculoso, academia todos os dias,
Né? O cara chega até a estufar o peito para andar, para poder mostrar que ele faz academia. Aí esse é o homão da minha vida, essa é a mulherona da minha vida. Casa com ele, quando casa, daqui a pouco, a mulher é uma preguiçosa, porca, não quer saber de trabalhar, não quer saber de ajudar o marido em nada. Aí ele olha para aquilo e fala, que decepção. Isso era bom por fora, porque por dentro não vale nada. Por dentro está feio, por dentro está sujo. Olha, irmão, sabe por quê? Porque nós vamos pela aparência externa. Quando Samuel foi escolher Davi como rei, ele tinha seus irmãos, e os seus irmãos eram desse tipo, bonitão. Estufava o peito, estava lá dentro da casa do pai, sentadinho, esperando. Tem gente que só fica esperando sentado. Os irmãos estavam esperando sentado. Davi estava no pasto trabalhando, cuidando de ovelha. Quando Deus manda a escolher, ele escolhe aquilo que parece ser mais improvável. Aqui, os bonitão ficaram lá, é esse não, é esse não, é esse não, é esse não. Tem mais alguém? Tem um que está lá no pasto, traz ele. Quando ele chega, está fedendo. Ele está no pasto, está mexendo com um animal, está mexendo com isso, está mexendo com aquilo. Ele não está no perfume que os irmãos estavam dentro de casa. De repente, quando ele chega, fala, é esse aí. Olha, sabe o que eu quero dizer para você? Quando Deus olha para você, ele fala, é esse aí que eu quero. É esse. As pessoas até falam que não, mas é esse aí que eu quero. Olha para quem está ao teu lado e fala, é você que Deus quer. Mas quando os seus planos aqui na terra forem frustrados, quando os seus planos aqui na terra estiverem frustrados, lembre de uma coisa: existe um Deus maior do que qualquer frustração. Não vai pelo exterior, meu irmão, vai pela revelação de Deus. Não vai pela conversa, vai pela revelação de Deus no teu ouvido. Não vai porque te informaram. Quando eu conhecia pastor, tadinha, desviado do evangelho, 8 anos sofrendo na mão do diabo, né? E eu conheci uma amiga dela, e eu falei assim para ela, assim, fala para aquela moça lá que eu gostei dela, fiquei meio chegado nela. Aí a moça foi lá e deu o recado. Daqui a pouco veio a moça, o outro dia, com a resposta: sai fora que ela não quer saber de homem não. Ela veio aqui só trabalhar, fazer uma casinha para a mãe dela e voltar para o Brasil. Aquilo mexeu comigo. Falei, não, eu nunca perdi uma batalha, não vou perder essa batalha não. E comecei a investir em cima, não com dinheiro, mas se é uma coisa que eu não gosto, até hoje é em loja, mas ela ia em loja. Essa história todo mundo já conhece, mas só para poder ilustrar aqui, eu comecei na loja com ela, renunciar, sem saber, eu já tinha começado a renunciar ao meu eu, que eu quero, que eu gosto, que eu faço, que eu imagino, né? Aí depois disso, foram outras coisas que foram acontecendo, e eu tive que ir renunciando para poder se aproximar dela. Mas quando eu me aproximei, meu irmão, eu me lembro como se fosse hoje. Enquanto muitos estão correndo atrás de ovinho de Páscoa, que coelho não bota, eu estava dando o primeiro beijo nela. E ali, meu amigo, deu, beijou, acabou, gamou. Fomos para a igreja, chegou na igreja, nós ouvimos a palavra, e a palavra entrou na nossa vida. Aquilo que estava perdido, Deus restaurou. Eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia, ela se reconciliou com Jesus, e no momento das nossas frustrações, a graça de Deus apareceu entre nós, sem saber o que era graça. Então a graça de Deus não depende de você saber ou não saber o que acontece ou o que aconteceu na sua vida. O que a graça de Deus é aquilo que nós não merecemos. A verdade é essa. A graça de Deus é aquilo que nós não merecemos. Amém? A graça de Deus nos basta para consolar-nos na sombra da morte. Imagina um lugar chamado paraíso, aqui na terra, é um cemitério, e aí alguém é consolado na sombra da morte. Imagina o paraíso com uma árvore bem grande, com uma sombra, ao lado de um túmulo, onde tem alguém sepultado ali. Que paz que traz num lugar desse, né? Mas eu quero dizer algo para você, presta atenção. Salmo 23, 4. Eu só leio para você aqui, para você entender uma coisa. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmão, não fica esperando consolação, consolo de homem nessa terra, não. Alguns podem até te consolar, alguns podem até te dar uma palavra, mas o maior consolo vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse não erra no ponto, esse não erra na quantidade, ele dá a medida certa, ele dá o tempo certo,
na hora certa, no tempo certo. E é isso que Deus quer dar para você. Medida certa de unção. Medida certa de graça. Para você não ficar só no conhecimento e sem a graça. E fica a graça sem o conhecimento. Eu conversei com uma pessoa essa semana. Ele é de uma igreja tradicional. E lá na igreja dele, vamos cantar 2 corinhos. Glória, glória, aleluia. Canta um outro coro lá. E aí vem a palavra, o pastor fala palavras lindas, maravilhosas, que às vezes a gente nunca vai ouvir na vida, porque é uma parte de teologia tremenda, que traz um ensinamento, mas também traz palavras que nós não sabemos nem o que significa. Termina o culto, fica meia dúzia de pessoas na porta, 120 pessoas passam por eles, despedindo, e vai embora cada um para sua casa. Cuidado, não muda nada a vida deles. Faz anos após anos que está a mesma coisa. Aí ele foi visitar uma igreja pentecostal. Chegou lá, o pastor estava pregando, e daqui a pouco começa, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E ele foi se envolvendo naquilo, porque era diferente da vida dele. Quando ele pensa que não, está ele lá, glória a Deus, aleluia. E o pastor que estava pregando, era o pastor dele. O pastor parou de pregar, ficou olhando para ele, né? Glória a Deus, aleluia, aleluia. O pastor pegou também no fogo. Sabe por quê? Porque a graça de Deus estava naquele lugar. Porque a graça de Deus se manifestou. Ele não foi lá para isso, ele foi lá levar um ensinamento, um estudo conforme aquilo que ele acha que era o certo, que era aquilo que é o certo para a vida dele. Mas a graça de Deus invadiu a vida daquele pastor, e ele começou a dar glória a Deus, aleluia, e falou, e agora, como nós vamos chegar lá na igreja dando glória a Deus, aleluia? Do mesmo jeito nós vamos chegar no céu, dando glória a Deus e aleluia. Porque o nosso maior motivo é saber que nós vamos morar junto com o nosso Deus, junto com o nosso Salvador. Amém? A graça de Deus nos basta porque nos refrigera em sofrimento e perseguição. Apocalipse capítulo 19, versículo de número... Versículo 18, do 9 ao 18, quer ver? Do 9 ao 18, vou ler aqui para você entender aqui o seguinte, ó. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Porque companheiro, quando o manto está na mão, é fácil. Qualquer um quer ser companheiro do outro quando a vida dele está tudo bem. Agora, na tribulação, nós precisamos ser amigos. Alô? Do 9 em diante. Precisamos ser companheiros no momento das tribulações da nossa vida também. No reino e na perseverança. É ajudar alguém a perseverar até o final, meu irmão. Irmãos, muitos começam forte. Hoje ele aceita Jesus, ele está, glória a Deus, aleluia. Pá. Aí ele bate muito o pé, aí ele começa a enfraquecer o pé. Aí ele já não dá mais um pulinho, porque o pé está doendo. Aí ele vai enfraquecendo, aí ele começa a experimentar outras coisas. Ele começa a imaginar outras coisas, começa a ver outras coisas, começa a viver outras coisas. E ele começa a deixar de perseverar. Ele começa a deixar de fazer a vontade do Pai e fazer a vontade dele. Então ele não está perseverando. E nós precisamos, olha para quem está do teu lado e fala, eu quero te ajudar a perseverar. Agora eu vou terminar de ler a frase. Em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Olha só aqui, o que é importante ter em conta com a palavra? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aquela irmã que deu testemunho aqui quarta-feira, o testemunho dela mexeu com algumas pessoas. E a pessoa falou assim para mim assim, ó, eu quero receber a mesma oração que ela recebeu. Porque eu quero isso para a minha vida. Eu quero me libertar, eu quero estar livre desse negócio que ela foi livre. Espírito de miséria, de pobreza, que é isso? Quem quer isso para a sua vida? Diga amém. Graças a Deus ninguém quer. Sabe o que aconteceu? Ele recebeu também. Sabe, irmão? Se você estiver sentindo que o espírito de miséria, que o espírito de pobreza, que o espírito de Maria Mulamba, que é você, qualquer coisa está bom, qualquer roupa está bom, eu me visto desse jeito mesmo, ninguém muda a minha cabeça. Irmão, vem nos procurar. Tem uma unção especial para libertar isso. Porque nós vimos essa semana 2 pessoas
Demônio se manifestando aqui e falando na boca. Uma falou na boca: eu sou Maria Mulamba, vou levar ela à miséria. Leva nada, meu irmão. Enquanto existir igreja com o poder de Jesus na terra, o diabo não leva nada do que é nosso. Ele até põe a mão. Aí se eu deixar, ele leva. Se eu não deixar, ele não leva. Está entendendo? Diga amém. Vamos continuar lendo? Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vos escreve em livro, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, ou seja, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, nosso Senhor Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito, como uma cinta de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe a afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, aleluia, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno nas mãos, para nos dar vida, e a vida com abundância, igreja. Quem pode dar glória nessa manhã? Quem não pode, cala. Quem pode, aplaude. Quem pode, exalta. Faz alguma coisa para agradar o coração de Deus. Amém? A graça de Deus nos basta para nós nos alegrarmos em sofrimentos e em prisões. Todas as vezes que nós ficamos presos em alguma coisa que não seja em Deus, nós precisamos ser libertos. Todas as vezes que nós somos presos em atitudes, nós precisamos buscar de Deus essa libertação. Palavras, em situações, e Deus tem o poder para nos libertar. Deus tem poder para mudar a nossa história hoje, não é amanhã, é hoje. Amém? Para encerrar, a graça de Deus revigora em aflição e fraqueza. A graça de Deus revigora, renova as suas forças na hora da fraqueza e na hora da aflição. Você já está com a sua Bíblia aberta na carta de 2ª carta aos Coríntios? Vá no capítulo 4. Capítulo 4. E no versículo do 8 ao 18. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, a marca de Cristo no seu corpo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo. Versículo 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida.
Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falaremos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Você pode dar um glória para isso? Essa palavra é para a tua vida, campeão. Olha aqui, eu vou repetir o versículo 15. Porque todas as coisas, eu disse todas as coisas, repita comigo, todas as coisas existem por amor de vós. Diga, existe por amor de vós. Não, olha para a pessoa que está do teu lado, não fala de cabeça para baixo, não. Olha para ela, olha para alguém, fala, olha, existe por causa de você. Por causa de você, a graça de Deus existe por você. Meu Deus. Desânimo, Jesus. Jesus, o Senhor me acordou 3 horas da manhã essa noite. Orei, falei com o Senhor, estou falando da tua graça. E a igreja reage assim. Jesus, se é algo pessoal comigo, quebra essa fortaleza agora, Pai. Se tem palavras contrárias contra aquilo que eu estou pregando agora, meu Deus, repreenda isso agora em nome de Jesus, para que a ministração final agora venha fluir a tua graça aqui. Se existe pensamento, meu Deus, a tua palavra diz que até em pensamento nós pecamos. Repreenda esse pensamento maligno agora. Repreenda agora, meu Pai, em nome de Deus. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua graça se manifestar aqui, Jesus. Quebra toda a barreira contra a minha vida agora, Pai. Eu estou clamando pelo teu sangue, Jesus. Eu estou clamando pelo teu nome, Jesus. O nome que tem poder para destruir qualquer fortaleza. O intermediário vai ser desfeito agora. Se eu estou pregando aqui, está chegando outra voz no ouvido de alguém aqui, Pai, é em nome de Jesus que eu decreto agora a falência dessa voz. Quebra agora, meu Deus, que a tua graça basta agora. Meu Deus, que a tua graça basta. Que a tua graça basta. Se os irmãos puderem colocar esse hino para mim aí. Vocês sabem quais são. Eu quero ministrar agora esse hino sobre a igreja. Quero convidar você para cantar. Se você pode entender o que é a graça de Deus, a cantar esse hino. Cante esse hino. Porque somente a graça de Deus basta. Se eu pregar aqui sobre a graça e cantar, o altar está fumegando, daria certo também. Se eu pregar sobre a graça e nós cantássemos aqui agora, para voltar ao primeiro amor, também estava valendo. Mas o que nós estamos aprendendo nessa manhã é que somente a graça de Deus basta para a nossa vida. E se ela basta, nós vamos sair daqui cheio dela. Quando vir a afronta, nós vamos olhar para a afronta e dizer, olha afronta, eu estou cheio da graça de Deus. Eu não merecia, mas eu estou cheio. Então você bate em retirada agora, porque eu não quero te ver na minha frente. Olha a decepção. Até agora eu estava decepcionado, mas a graça de Deus invadiu a minha vida. E agora eu não quero nem papo com você, decepção. Sai fora da minha vida. Porque a graça de Deus basta na minha vida. Pastor, se eu não pagar o meu seguro amanhã vai cortar. A graça de Deus te basta. Se cortar, Ele vai te dar outra opção para você fazer. O que eu faço é para ti, Senhor. Porque é permissão dele. Feche teus olhos um pouquinho. Medite na letra desse hino. Medite, por favor. Feche teus olhos. Curve sua cabeça. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Agora, se você precisa, hoje é o dia de fazer o concerto. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Se a tua glória é fazer que todo mundo te enxergue e que diminua eu, se você quer ser o maior entre todos, para que tu cresças, Senhor, diminua para o Senhor crescer na tua vida. Mais e mais. Xaramanabassora macanta na machai. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que de mim
tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Senhor, essa é a oração que eu faço nesse momento. Que a Tua graça possa estar em nós. E quem, meu Deus, abriu o seu coração para entender o que o Senhor quis dizer nessa manhã. Que o Senhor alcance aqueles que se disporam, meu Deus, a se desprender de tudo que ouviram essa semana, de tudo que viram essa semana, possa ter uma semana diferente, possa ter uma semana totalmente diferente, em o nome de Jesus. Eu não tenho mais nada para falar aqui, Senhor. Que a revelação do Teu Espírito vá ao encontro daqueles que ouviram a Tua voz nessa manhã, porque aqueles que não ouviram não tem como lembrar de nada, mas os que ouviram, vá de encontro, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém, Jesus.